Olá, boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos só aguardar aqui mais um bocadinho, só para ver se alguém se vai juntar aqui ao nosso momento. Boa noite. É que está a chegar. Boa noite, comunidade Guita. Boa noite. Aqui estamos para dar o arranque de mais uma temporada do Guita Flow. Estamos no Guita Flow 10. Boa noite, Fatinha. Vamos só aguardar mais um bocadinho. É muito giro isto. Já partilho convosco a razão do meu sorriso e das minhas jogadas aqui nos bastidores. Estamos aqui no início da segunda temporada do Guita Flow. Se queres, aproxima-te, podes clicar no vídeo, dizer boa noite, olá, boa noite, minha querida Nélia. Não tenhas vergonha, isto é um espaço de todos para todos. O GitaFlow foi criado no sentido de interagir com todos aqueles que se identificam, que estão por aí e, e que de alguma forma fazem parte da minha vida. Ou fizeram mais ativamente, ou estão ativamente, ou pelas redes sociais, aqui pelo Face e por aqui vão estabelecendo algum contacto. O GitaFlow é um programa que a maior parte das vezes tem um convidado. Hoje é um programa aberto, portanto, tu podes ser um convidado, ou seja, se quiseres, vai pensando, vai refletindo. Eu vou falar um pouco sobre o tema que vou trazer hoje, que é sobre a atualidade e verdade, mas tudo isto é muito vasto, não é? Eu decidi falar portanto, afunilar-me no tema. Agora uns minutinhos antes de começar aqui a preparar aqui a parte técnica. E, mas pronto, mas o resto dos os próximos programas terão convidados. Possivelmente haverá outros sem convidados, assim à semelhança deste, para vos dar a oportunidade também de interagir aqui em direto. Portanto, tomarem a decisão de, ok, vou falar agora com o Joaquim e podes clicar, pedir para entrar em direto, ou dizes-me, eu envio-te o link, dizes, eu quero fazer parte, quero falar contigo, Joaquim, agora neste momento, e só preciso de enviar-te o link e tu podes aceder à live. Obviamente que isto é para aqueles que estão a ver em direto, não é para aqueles que vão ver em diferido, não é? Ora, boa noite, Sandra, muito boa noite. Então, hoje estamos aqui para dar arranque à segunda temporada do Guita Flow. Um, a segunda temporada vai marcar-se por. A primeira foi muito bonita, foi muito bom, mas esta segunda temporada, aquela que nos espera, será sempre aquela que ficamos com aquele piquinho de querer saborear e perceber o que é que vem a seguir, o que é que nós vamos ouvir, quem é que será
já anunciam os convidados, portanto vocês já tiveram a oportunidade de perceber quem são os convidados desta semana, mas da próxima semana ainda não vou anunciar, porque, porque, porque é assim, né? Precisamos de manter eh, ocultos os convidados da segunda semana. A minha ideia é fazer esta semana e a próxima, portanto, a segunda temporada, depois faço uma semana de intervalo e depois voltarei ao Guita Flow novamente e assim por diante. Este Guita Flow também pode acontecer, se calhar daqui na terceira temporada, será no Instagram, ou intercalado entre aqui e o Instagram, e depois passará no futuro a ser no YouTube. Hoje decidi, trazer o tema atualidade e verdade. E como estava a dizer, eu defini este tema de propósito. Primeiro eh, para me sujeitar à impermanência e à flexibilidade do momento. Porque uma coisa é quando nós ficamos sei lá, uma horinha a trabalhar num tema, outra coisa é quando nós temos a ideia de falar desse tema, ou porque já o falámos, já o abordámos tantas vezes e está tudo certo, mas não, sabem aquela coisa de deixa lá ver o que é que a consciência vai querer falar neste momento. E então eu coloquei atualidade e verdade, porque a atualidade só pode ser algo que se enquadre na atualidade e a verdade, algo que se enquadre na verdade. Não é? A atualidade não será propriamente, naturalmente, notícias, não é? Porque isso temos os canais destinados a isso, os canais de informação, mas estão desejosos de saber qual é o tema, não é? Vamos só ver se mais alguém se junta. Não, ok, já posso avançar. E entretanto, quando tomei a decisão de falar do tema, deste tema, eu decidi ir buscar um livro dos meus, portanto, fragmentos, deixa eu ver se eu consigo, Fragmentos de um Caminhante, que é o meu primeiro livro, que é um livro que está dividido em fragmentos, 105 fragmentos, acho que são 105, deixa-me só confirmar. Foi o meu filhote a nível de escrita, o meu primeiro filhote a nível de escrita, e, e sim, e, e foi baseado nas. Olá, boa noite, boas notes, Ribatejana. Hum, portanto, este livro foi baseado nos fragmentos de um caminhante, foi baseado nos artigos e nas reflexões que fui fazendo ao longo dos anos no Facebook. Entretanto, já tive a conversa entre almas com o meu querido amigo e irmão de alma, Manuel Pinto. Olá, Manuel, se vês este, este direto, olá para ti. A conversa entre almas também é uma conversa entre nós os dois, portanto, se quiserem podem adquirir o livro nas plataformas, na FNAC, na Amazon, portanto, nas plataformas virtuais e Algarvia, peço desculpa. Tanto este, o Fragmentos, como o outro. E depois, entretanto, o último foi numa edição em espanhol. Não sei se vou fazer a edição em português, mas fiz uma experiência né, nesta edição em espanhol, a ancestralidade, sobre a ancestralidade e a totalidade do ser, que aconselho para quem gosta de espanhol, quem gosta de desenvolver esse palavreado espanhol. Por acaso foi um desafio, para mim, mas, mas gostei muito e faz parte. E daqui a uns mesinhos poderá sair outro bebé do género, mas pronto. Então pensei pegar neste livro, pegar no meu livro e pensei, ok, vou falar do tema. Caso alguém não se autocandidate aqui a falar comigo, poderei eventualmente abrir no tema do dia e falar do tema do dia, porque o livro está dividido em fragmentos. E eu sugiro no início do livro para que façam a leitura não de uma forma seguida, como um livro comum,
mas sim, ou abrir o livro ao calhas e tentar perceber o início de um fragmento. Acredito que vai haver uma edição destes fragmentos melhorada, mas pronto, isto é outra coisa. Ou então verem o dia em que estamos, hoje estamos a 23, 23 é o fragmento 23, o que é que ele me terá, o que é que ele terá que me dizer, não é? O que é que ele me vai dizer, este fragmento. Mas, quer vocês acreditem ou não, e não me interessa se vocês acreditam ou não, por isso é que eu morri no início, porque eu estava aqui a descobrir em direto aqui uma coisa. Eu tinha decidido falar uns momentos antes de começar aqui a preparar a parte técnica, tinha decidido falar sobre a energia e, e a verdade que está incorporada neste tema energia. Quando eu falo em energia, é esta noção que nós temos de que somos energia. E é importante falarmos nisto, é importante lembrar isto. Ahm, e isto tem pano para mangas, não é? Nós podemos estar aqui 500 mil diretos a falar e nunca, o assunto nunca iria terminar. Mas assim que eu decidi falar deste tema, eu decidi, deixa-me ver qual é o tema associado ao 23. E não me interessa se vocês não acreditam ou não, porque aconteceu e é para mim, é válido, é para mim. Eu fui buscar o livro depois de ter decidido isto. Imaginem o que diz o fragmento 23. Posso-vos mostrar. Vocês ainda não vão perceber nada, mas pronto, se calhar não vão perceber. Pois não, não vão perceber. Não dá para ver, mas quase, 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 quase. 23. Estão a ver aí? Lei da atração. Vocês acham que o universo brinca? Ou seja, eu decidi jogar um bocadinho com esta dinâmica do Guita Flow. Primeiro porque as minhas condições a nível de tempo hoje não foram, portanto, não foram as melhores, no sentido de não tive aquele tempo que costumo ter eh, para preparar as, para preparar. É 23, Nélia, é 23. Ah, para preparar aquilo que ia abordar, mas como vocês já me conhecem, acredito que o que interessa é o conhecimento da alma e aquilo que flui naturalmente. Então, o tema de hoje, aquilo que eu vou tentar passar-vos e lembrar-vos, tem a ver com energia. Energia. Sim, somos energia. E muitas vezes não temos noção, eh, não nos lembramos do quanto somos energia em cada momento, em cada olhar, em cada palavra, em cada ação. Somos energia em todas as coisas. Somos energia na totalidade. E se nos lembrarmos disso, e nós estamos agora a fazer um desafio de 90 dias de meditação, estamos no dia 35, 36, hum, e por mais, e eu já faço meditação há alguns anos, né? Há uns bons aninhos, mas por mais que se façam práticas, por mais que nos entreguemos a uma disciplina, sempre que nos propomos a fazer algo que envolve outras pessoas, no meu caso, ou outras condicionantes, que é, no fundo, ter que guiar uma meditação, que é sempre diferente da meditação que fazemos connosco, mas o facilitador vai experimentando, e eu estou a falar por mim, por aquilo que eu tenho vindo a viver, eh, nós podemos experimentar as duas partes, aquela parte em que estamos a fazer sozinho a meditação e quando facilitamos, encontrar a capacidade, criar e construir capacidade para fazer a mesma coisa, para sentirmos um pouco daquilo que sentimos quando estamos a fazê-lo sozinho. Mas, em determinadas alturas isso pode ser intensificado, outras alturas poderá ser até, mais, leviano, digamos. Mas isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que quando eu lanço este tipo de desafios é para nos lembrar, para manter ativa esta memória, esta lembrança de que somos energia. Tudo aquilo que nós temos na nossa vida, tudo aquilo que nós somos, ou tudo aquilo que nós acreditamos que somos, que é bem diferente, passa por um filtro energético. Nós hum, hum, não somos aquilo que achamos que somos, mas vivemos, vibramos, pensamos, sentimos, manifestamos-nos aqui como humanos mediante aquilo que acreditamos que somos.
E dentro deste tema, precisamos de incluir, e aqui entra a questão da verdade, precisamos de incluir esta noção de tudo é uma ideia. E aqui apelo à vossa capacidade filosófica, de interpretação filosófica, mas tudo é uma ideia. Mas é assim, não é? Portanto, filosofia, pode ser o que quiserem, mas esta é a verdade. Nós temos uma ideia da vida, nós criamos uma ideia de nós criamos uma ideia do dinheiro, nós criamos uma ideia dos relacionamentos, nós criamos uma ideia de uma vida de felicidade, de bem-estar, nós criamos uma ideia de do ideal. Tudo é uma ideia. Nós vivemos uma vida inteira à base, por base, uma ideia. E a maior parte das pessoas não sabe isto. Nós que estamos a estudar, que estamos a fazer desafios, que estamos a mergulhar, que vocês que estão empenhados em se conectarem cada vez mais à vossa essência, vocês vão percebendo, hum, a verdade que existe, em tudo isto que eu estou a dizer. Porque quando nós e tu podes me perguntar: "Joaquim, mas tudo é uma ideia, o que é que eu faço com isso?" É simples. Se eu tiver noção de que aquilo que eu acredito que é uma ideia, e sendo uma ideia é volátil, é efêmera, puf, pode desaparecer a qualquer momento, não é? Então se eu perceber isso, e se levar isso para questões problemáticas, preocupações, sistema nervoso alterado e por aí fora, caramba, nós vamos resolver tudo na nossa vida. Nós vamos encontrar, hum, condições, e criar capacidades para abrir as janelas milagrosas no que diz respeito ao nosso subconsciente, no que diz respeito ao nosso bem-estar. E, e por mais que isto pareça assim um pouco utópico, um pouco filosófico, mas começa pela coisa mais simples, pelo mais básico. Quando tiveres um tempinho, olha-te ao espelho e fala contigo própria ou contigo próprio. Olha-te nos olhos, faz esta pergunta a ti mesmo, a ti mesma. Qual é a ideia que tens sobre ti? Fazendo a pergunta a ti mesmo. Qual é, diz o teu nome, podes dizer o teu nome, Joaquim, qual é a ideia que tu tens sobre ti? Atreve-te a fazer isso. Quando tu formulas uma pergunta, o que acontece com o teu cérebro é que ele se prepara automaticamente para responder essa pergunta. Ele fica encurralado. E ao ficar encurralado, ele vai ter que responder. Ele vai ter que encontrar uma resposta para isso. E vai-te criar condições, a nível do subconsciente, para, olhares para algo que se calhar tens evitado de olhar. Qual é a ideia que tens sobre ti mesmo? Hum? Quando nós fazemos esta pergunta, e se escutarmos bem a resposta, nós vamos perceber que talvez a ideia que nós temos a nosso respeito tenha que ser melhorada, tenha que ser trabalhada, tenha que ser mais vivida, não é? E percebemos aí finalmente que aquilo que nós temos na vida, aquilo que atraímos para a nossa vida, não é na verdade aquilo que queremos tanto, não é aquilo que desejamos tanto, mas sim aquilo que vibramos. Porque há uma diferença nisto. Uma coisa é tu quereres algo, outra coisa é tu vibrares algo. E há aqui uma questão que a maior parte das pessoas ainda não entendeu. Quando nós, por exemplo, vamos falar rosário, boa noite. Quando nós vamos fazer uma meditação, que há muitas pessoas que comparam e fazem esta ligação a uma oração, sim, pode ser. Mas lembrem-se que a oração ou a meditação, ou seja o que for que a gente use para nos conectarmos a uma presença mais plena, deverá ser pela afirmativa e alinhada com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Eu durante muito tempo eu pedia a Jesus, pedia a todos os santos e mais alguns ao universo e para além do universo, para que todas as coisas que eu mais gostava, que eu mais queria na minha vida pudessem acontecer. Eu pedia, nada acontecia. Eu comecei a agradecer e quando comecei a agradecer, a coisa mudou.
sente-se sente-se um rebuliço cá dentro quando mudamos o pedir pelo agradecer. Agradecer, quer paz, então vou agradecer pela paz. Quer dinheiro, então vou agradecer pelo dinheiro. Quero saúde, vou agradecer pela saúde. E o que é que isso faz a nível de movimento energético? Ora, se nós somos energia, se temos uma determinada frequência, então quando nós, para perceberem a diferença, quando pedimos, nós estamos a pedir, o nosso ego está a entrar num fluxo de carência, está a manifestar-se a partir de um sítio interno de carência. Ele está a pedir é porque não tem. Portanto, e, e quando eu peço, o que é que acontece? Eu vou pedir, eu peço hoje, eu peço amanhã, eu peço, mas esse pedir, se for assim constante, nunca vai ser concretizado. Porquê? Porque vai andar sempre nesse circuito, porque eu estou sempre a pedir. Agora, hum, se eu manifestar ao universo a vontade de ter algo, seja o que for, isto é válido para tudo. Se eu manifestar ao universo a vontade de ter algo, e manifestar a vontade de ter algo é desejar muito ter algo, está feito. E a seguir, agradecer, então eu estou a agradecer. E vocês, se fizerem este exercício, vocês vão perceber a diferença entre o pedir, parece criar aqui um vácuo que nunca será ultrapassado, e o agradecer, que é eu agradeço pela abundância na minha vida, eu agradeço pelo amor, por mais que o teu ego te diga, como o meu também me disse muitas vezes, isso é tretas, isso é mentira, isso não é verdade, estás a mentir a ti próprio. Não interessa. Para onde é que tu queres ir? Volto a lembrar, nós somos, nós atraímos para a nossa vida não aquilo que queremos, mas sim aquilo que vibramos. E porquê é que é importante perceber isto? Porque eu só posso ter na minha vida aquilo que corresponde à minha vibração. Será que isto é muito difícil de entender? Há alguma dúvida acerca disto? Então, se eu tenho uma vibração de amor, uma vibração de satisfação, uma vibração hum, de bem-estar, então não será mais favorável a atrair as coisas que eu quero para a minha vida do que se eu tiver uma vibração, se eu vibrar numa frequência completamente oposta. Então, quando eu agradeço, eu extingo completamente este espaço. Eu acabo com este espaço, com esta distância. Porque quando eu estou a agradecer, o meu ego está-se a mentalizar que já tem, que já é. Quando eu agradeço, eu estou a dizer a mim mesmo: já é, já é, já é. Portanto, é muito importante percebermos isto. É muito importante perceber a diferença entre uma coisa e outra, entre o que é a meditação, o que é a oração. E tudo é válido desde que seja feita na frequência certa. Se eu for, ou se eu fizer as minhas meditações, como já ouvi pessoas, ou que há pessoas que me mandam mensagem, agora com o último direto, por causa das leituras, há pessoas que mandam mensagem, seja por e-mail, seja aqui pelo Facebook, que me falam muito nesta frequência de vitimização, de Joaquim, a minha vida não anda para a frente e porque não faço as coisas, mas eu sei eu estou a fazer o máximo que consigo, mas as coisas, mesmo assim as coisas não avançam. E a resposta que eu posso dar é: então tens que fazer mais. Isto acontece comigo também. Dentro daquilo que é o meu nível de paz, o meu nível de consciência, o meu nível de tranquilidade, à medida que eu vou solidificando este, este, este estado, este nível, se quiserem, para vocês perceberem, isto é o meu nível, né? Portanto é uma coisa minha, não é comparável a qualquer pessoa. Não se metam com aquela coisa de porque tu és isto mais do que eu, ou eu sou mais do que tu. Isso não existe. Nós somos todos, a nível de essência, somos todos farinha do mesmo saco. Ponto. O que acontece depois é aquilo que fazemos com isso. Isso é que faz toda a diferença. É o que fazemos com o nosso subconsciente, é o que fazemos com a nossa inteligência, é o que fazemos com a prática das coisas que vamos sabendo, o conhecimento que vamos ativando, porque ao fim e ao cabo estamos aqui a ativar conhecimento. Na verdade, é só isso que fazemos quando estamos com o Joaquim, quando estamos a fazer
Práticas é só ativar o conhecimento que já está dentro de nós. Não, não é nada de novo. Então, é importante olhar para este tema e é importante perceber que se nós não conseguirmos pôr isto em prática, se nós não conseguirmos levar isto para a realidade do dia a dia, dificilmente vamos conseguir atrair aquilo que queremos para a nossa vida. E o que acontece com muitas pessoas ainda é que não têm a noção de que dentro dos parâmetros, hum, dentro dos parâmetros do nível de exigência, de, de- de- da excelência, dos níveis de, de- do maior, do melhor dentro de nós, do nosso próprio ego, há sempre novas possibilidades. E eu costumo dizer, há sempre mais para sentir. Por isso é que nós devemos dizer, devemos ter sempre este coração, o coração aberto e manifestar esta verdade de que estamos disponíveis para aprender e crescer. Sou aprendiz, um eterno aprendiz, até ao final dos meus dias. Sou aprendiz de mim mesmo, da fonte que há em mim, até ao final dos meus dias. E isto é verdade. Isto coloca-me numa condição de estar atento, de crescer com todas as experiências, de perceber o quanto as coisas podem ser diferentes se houver disponibilidades e ligações que valham a pena, que sejam realmente importantes. E tudo isto só é possível onde entra a questão do suposto perdão, da aceitação, da pacificação, da ressignificação de todas as emoções e por aí fora. Tudo isto leva-nos a um processo mais complexo e voltamos a esta questão inicial. Qual é o nosso propósito aqui? Voltando a fazer ponto com a atualidade, que deverá ser um tema da atualidade, e é, porque na verdade todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser saudáveis, todos nós queremos ver sorrisos e sentir sorrisos no rosto, todos nós queremos colo, abraços, mimos, somos humanos, gostamos destas coisas, precisamos dessas coisas de alguma forma. Então, por que não começar por que não começarmos a praticar, que é isso que eu tento fazer todos os dias, todo o santo dia. Eu medito todos os dias, mesmo assim, ao fazer um desafio, eu vou reforçar a meditação. Ahm, Seja como for, há sempre mais para sentir, mas precisamos estar nesse foco, precisamos estar nesse foco. E às vezes nós não temos noção de que as advertências que o universo e a vida nos traz, nos mostra, sim, que nos traz, quando surgem imprevistos, quando surgem coisas que não estamos à espera, ou situações, ou pessoas, ou cenários que já não condizem com o nosso, não são nada mais, nada menos do que provas de fogo para aquilo que nós acreditamos e para aquilo que nós estamos a querer vibrar. E quanto maior for a nossa percepção, maior o nosso nível de consciência, maior serão essas provas. Mas essas provas não têm necessariamente que não tem, numa fase determinada, já não tem que ser aquelas provas de dor, aquelas provas não, não tem nada a ver. Eu não acredito nisso. Não acredito que nós estamos cá para pagar karmas, não estamos cá é certo, vamos lá ver se percebemos isto. É certo que trazemos registros connosco, há uma componente forte a nível de DNA, a nível celular, dos nossos ancestrais, é certo. É certo que aquilo que eu estou a fazer, no fundo, eu estou ao viver-me em paz, eu estou a salvar o meu pai, hã, no sentido em que ele não foi capaz de o fazer, mas sou eu que estou a fazer, sou eu que estou a reproduzir, sou eu que estou a processar. Então, muitas vezes o erro que nós cometemos é, é baralhar tudo isto e depois ficamos ah, enliados neste novelo, enredados nesta linha de pensamento que é eu preciso de pagar esta conta, estou a falar de conta de vidas passadas ou de outro registro que vivi ou de outras coisas. Tudo bem, podes acreditar naquilo que tu entender, naquilo que quiseres, mas só precisas de olhar para a tua vida e para o teu estado emocional, para o teu estado hum, emocional quando acordas. O que é que tu sentes quando acordas? Imediatamente, quando tu estás sozinho contigo, sozinha contigo, como é que te sentes?
Sabes que a maior verdade manifesta-se na tua intimidade. Não é quando estás com os outros, não é quando estás a realizar aquilo que gostas num palco, quando não é quando estás a facilitar alguma coisa. Não. É quando desligas as câmaras, quando desligas tudo e estás sozinho contigo. Como é que tu te sentes nesse lugar? Se te sentires bem, se te sentires a fluir, como se com aquela sensação permanente de que tudo está no lugar certo, não tens que lutar contra nada, então estás a agir em verdade, estás a ser coerente, estás a encontrar o alinhamento perfeito com a frequência da tua alma. Hum, é importante manifestarmos isso, é importante olharmos para isso e perceber, e fazer isto de vez em quando, não é? E perceber o quanto estamos a ser verdadeiros connosco próprios no que diz respeito à nossa, à criação da frequência certa para aquilo que queremos para a vida. Não sei se alguém quer fazer alguma partilha, se alguém quer dizer alguma coisa sobre este tema, mas entretanto eu vou aqui procurar se este fragmento me diz, não vou ler o fragmento todo, ou depende do tamanho, mas se me quiserem perguntar alguma coisa, fazer uma partilha. Uhum. É engraçado ler aquilo que escrevemos depois de algum tempo, não é? E depois e perceber, algumas alterações, não é, na perspectiva, mas a essência está lá sempre, não é? Que bom, que bom, que bom, Fátima. Então aqui no artigo no fragmento 23 fala sobre, o título é a lei da atração. E eu falo aqui que num dos eventos houve alguém que me perguntou, que não consegui que se manifestou que não conseguia acreditar a que tudo aquilo que o nosso pensamento cria se materializa mais tarde, hã, na realidade. Hum, e aqui entra o trabalho com a lei da atração, não é? Porque na verdade, olhando para este tema desta forma, nós percebemos facilmente. Por exemplo, quando tu e aconteceu muitas vezes isto comigo quando ia para a escola, eu vivia no monte e uma das coisas um dos meus obstáculos era, na altura do inverno, era a lama. Porquê? Porque o monte ficava de 1,5 km, ou sim, 1,5 km sensivelmente da estrada de Alcatrão, tinha que apanhar a caminhoneta, e então aqui o Joaquim, eu e os meus irmãos, mas pronto, eu é que me importava, eles também se importavam naturalmente, mas isto acontecia comigo. Eu pensava: "Não posso sujar esta roupa". Eu pensava assim, estão a ver? A ordem, o comando que eu estava a dar à minha mente: "Não posso sujar-me, não posso sujar-me. Não, não, não me posso sujar. Minhas calças novas? Não, tenho que fazer, tenho que ou a minha blusa nova? Não, tenho que não posso sujar, tenho que beber o leite com o cacau, naquela altura, e não posso sujar". A mensagem estava cá. Eu não estava a dizer isto constantemente, assim, conscientemente, mas havia um comando que estava ativo, que me fazia, não estar, me fazia estar, sem confiança, sem aquela presença, não é? O resultado é que sujava-me sempre. E isto levou algum tempo até eu perceber que aquilo que causava a sujidade, portanto o acidente, fosse numa poça de lama, fosse, eu arregaçava as calças e sei lá o que é que eu fazia, até mesmo andar de bicicleta e punha as meias por fora, sei lá, uma quantidade de coisas para não me sujar, mas sempre que eu pensava desta forma, ou sempre que ouvi uma vez, eu pensava assim: "Ok, não posso pensar mais do que uma vez, se pensas mais do que uma vez, vai acontecer". E ainda eu tinha 13, 14 anos por aí. Mas isto aconteceu tantas vezes que me fez olhar para esta questão. Até eu comecei a perceber, e depois daí já entrou os livros, do Dale Carnegie, aqueles livros de vendas e que eu li, devorei muitos livros nessa altura também. Ia para a biblioteca na escola Erguemos e às vezes aquelas bibliotecas itinerantes que apareciam lá nos Motrinos, as poucas vezes que me cruzava com elas, mas estava sempre a ler coisas. Mas percebi que era eu,
que instigava o meu corpo a sujar-me, porque e isto serve de exemplo para nós percebermos o quanto tornamos real aquilo que começa cá dentro na mente. Isso já te aconteceu de certeza. Quantas vezes pensaste, não é, pela negação, portanto, eu não quero que isto me aconteça, e acontece. E porquê que acontece? Acha que, mas eu não queria que isso me acontecesse. Pois, mas a questão não tem a ver com o não quereres, tem a ver com aquilo que vibras. Quando tu dizes não quero que isto me aconteça, o que é que estás a vibrar? Estás a vibrar exatamente aquilo que, que querias vibrar se tivesse assim, se aquilo tivesse a acontecer. Portanto, estás a vibrar isso. É como se já acontecesse. Já aconteceu, pronto, já está feito. É tão simples quanto isso. O Velasquez é a mesma coisa, exatamente. Não faças isto, não faz não sei o quê, não só para ali, não sei. Portanto, isto foi uma grande aprendizagem, foi transformar a minha linguagem interna em numa linguagem afirmativa, numa linguagem direcionada para aquilo que eu realmente quero e não o contrário. E, e isto é um passo muito importante na criação da vibração certa, da frequência certa. Nós não temos noção do quanto, às vezes, quando estamos com colegas ou estamos no trabalho ou com pessoas que têm a sua própria linguagem, não estão dentro destas dinâmicas e não estão tão conscientes para estes autorreparos, independentemente, não interessa se estão cada um, cada um tem o seu espaço, naturalmente, mas nós sujeitamos muitas vezes a espaços e a cenários em que estão essas pessoas e que estão constantemente a usar aquelas nossas velhas linguagens. E a nossa tendência será para dizer, normalmente eu uso isso com a minha mãe, quando a minha mãe diz: "Não te esqueças de não sei quantos", depois ela, quando ela diz: "Não te", eu: "Lembra-te, mãe, lembra-te", eu só digo: "Lembra-te". Já não digo assim nos olhos, digo: "Lembra-te", para ver se e ela: "Ah, lembra-te", pois. Cada vez que ela diz: "Não te esqueças", hum, o comando que ela dá, a forma como ela o faz, sem querer, ativa em mim a mesma coisa, e eu tenho que me posicionar noutro lugar. Se ela me disser: "Lembra-te", a posição é diferente, é um jogo. Isto parece que é uma jogada entre a outra pessoa, não é? Isso, especialmente se for a mãe, não é? Se for uma pessoa que te diz muito, que estás muito ligado. Mas para dizer o quê? Para dizer que às vezes as pessoas não entendem, quando falamos na lei da atração, quando falamos da energia, pensam que isto é muito esotérico, é muito além. Não, não é, não é. Basta tu pensares, e isto é outro exemplo que funciona muito bem, que te desmascara, desmascara? Sim, e te coloca nessa condição de crença mesmo, que é, se tu visualizares neste momento o limão na tua mente, imaginares o limão aí a pairar, o limão amarelinho, cheio de sumo, sabes, aqueles limões mesmo do quintal da mãe ou da avó lá da terra, mesmo assim, então, com cheirinho a limão, aquele cheirinho a limão que eu consegui agora estes dias cheirar e trouxe alguns. Mas eu não tenho aqui, está ali na fruteira. Também não vou buscar. Mas para dizer o quê? Para lembrarem-se, verem esse limão aí a pairar à vossa frente. E então imaginarem que corto o limão ao meio e a seguir cheiro o limão. Vocês quase conseguem imediatamente sentir o cheiro do limão. E a seguir passo a língua no limão e começo e dou-lhe uma trinca. O que é que acontece imediatamente a seguir, aqui, nas glândulas salivares? O que é que acontece nesta região? Há aqui qualquer coisa que se mexe, não é? Que começa a ativar-se. No entanto, o limão não é verdadeiro. Então, caramba, então se nós estamos a criar uma reação no nosso corpo, perante uma imaginação, perante uma visualização, porque é que não havemos de criar ah, os nossos sonhos? Porque é que não havemos de criar os nossos desejos, os nossos objetivos? Para que o nosso corpo possa vibrar ao encontro disso? Hum? Um dos desafios que eu mais gostei de fazer, dos últimos desafios que fizemos, que envolvia aquelas meditações projetivas, em que nós nos projetávamos para digamos, o quadro dos sonhos e nos posicionávamos no já é, que eu uso muito esta expressão, já é, já é, já é, já é, já é, já é. Criar a frequência do já é, leva-nos muito a este estado de alinhamento e de, e de consciência de que não há outra forma de nós atrairmos para a nossa vida aquilo que queremos que não seja posicionarmos-nos no já é.
na frequência, como se já fosse real. E no fundo, naquela altura, quando eu escrevi isto, hum, eu falo aqui no pastel de nata, não penso no pastel de nata. hum, Quando eu falava, é a questão da negação, né? Quando eu digo não penso no pastel de nata, mas o pastel de nata já está aí a pairar na cabeça. Então não vale a pena dizeres não penses. O que é que queres que eu, o que é que eu quero, o que é que eu quero que tu penses? Eu quero que tu penses num jarro cheio de ouro. Então, pensa num jarro cheio de ouro. Hum, se, se o comando for bem dado, dependendo da situação, né? Estava aqui a tentar encontrar aqui eh, uma jogada, mas se o comando for bem dado, nós conseguimos facilmente mostrar às pessoas, para quem é novato nestas matérias, de que isto é uma realidade que está ao alcance de todos, não é só de alguns especiais, porque isso não existe. Os especiais só existem na cabeça daqueles que se julgam inferiores, que se julgam vítimas, que se julgam ou que criaram a ideia de que nasceram para sofrer, porque na próxima vida é que vão vingar. Esperem pela próxima vida e vão ver o que é que vos vai acontecer. Vão passar uma vida sem viver. E depois vão voltar, se calhar, a outra vida e vão fazer a mesma coisa. A treta é essa. Portanto, não vamos por aí. Vamos fazer o que tivemos que fazer para vibrarmos ao máximo aquilo que queremos para a nossa vida. Vamos vibrar paz, vamos vibrar amor, vamos vibrar verdade. E esta história da verdade tem a ver com o quê? Tem a ver com a coerência para com aquilo que nós sentimos, para com os nossos valores, para com a nossa identidade, a nossa individualidade. Ok, todos nós sabemos que se tenho uma ideia do meu eu, então que eu posso reformular em qualquer momento, posso lhe dar outro significado, posso reformular essa ideia a qualquer momento. Tenho uma ideia do meu pai, eu tenho uma ideia da minha mãe, eu tenho uma ideia da vida, ok, eu posso reformular isso tudo a qualquer momento. Ahm, mas vou fazê-lo, mas devo fazê-lo, devo olhar para isso para perceber o quanto eu já estou alinhado ou não com aquilo que é o ideal para a minha vida. E aí entra as pontes que nós temos que fazer tem a ver com os nossos valores, tem a ver com o nosso espaço, com o sentirmos outro dia num dos no curso que nós estamos a fazer, que alguns estão a fazer, sobre relacionamentos, falávamos sobre as linguagens de amor e sobre as necessidades básicas emocionais, e a melhor coisa que nós podemos, sentir é a sensação de pertencer a um lugar. A melhor coisa é é sermos vistos, não é? Ter aquela sensação de sermos vistos, mas isso é nosso, é muito nosso. Então a verdade entra por aí. Se nós estamos a levar uma vida em que o resultado é só o contrário daquilo que nós queremos, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento familiar, seja na conta bancária, seja no que for, algo não está alinhado com os nossos valores, com as nossas verdades. E é aí que entra esta questão da verdade. Temos que ser verdadeiros e temos que ser corajosos o suficiente para ocuparmos o nosso lugar aqui. Isto é muito importante. Ocupar o nosso lugar aqui não é impor o nosso lugar ao outro. Não. Ninguém tem que o fazer. Todos nós temos direito ao nosso lugar, o nosso espaço, não é? Abrimos os braços, isto é a nossa bolha, isto é o nosso espaço. Então, este é o nosso lugar. Então, temos direito à nossa voz, temos direito à nossa individualidade, temos direito à nossa personalidade como a criamos, como achamos que é. Temos a obrigação de perceber também a ligação que fazemos ao lugar do outro. Mas isto é importante preservar, é importante valorizar. O que acontece com a maior parte das pessoas que entram em estados depressivos e por vezes até muitas acabam com a vida e, e perdem-se, não é? Pessoas com capacidades fantásticas hum, e que ainda há pouco estava a ouvir um áudio que no fundo é assim, nós somos humanos, não é? E quando ouvimos áudios em que a pessoa que o transmite, nós acreditamos, estou a falar de uma situação real, acreditamos que a pessoa tem capacidades, a pessoa tem sensibilidade, a pessoa tem tudo, ela tem tudo o que ela precisa para pôr as coisas a acontecer. Mas, pelo orgulho, pelo ego, por uma crença determinada que ela criou,
essa pessoa, está a deslizar por uma espiral autodestrutiva. E e pronto, e não podemos fazer, né, a não ser, cada vez que a pessoa nos procura, falar aquilo que temos que falar, ser fiel a ti mesma, segue os teus princípios, põe as práticas em dia. Esta coisa das práticas, às vezes, o pessoal não vai muito à baila com a disciplina: "Ai, faça a meu jeito", e não sei quantos. O teu jeito funciona e deves mantê-lo sempre rigorosamente, se o resultado para viveres o teu momento contigo mesmo ou contigo mesmo, for um resultado harmonioso, feliz e autêntico e inteiro. E deves manter aquilo que fazes. Agora, se a tua estrutura, se o teu dia, se o teu amanhecer não corresponder àquilo que gostarias, então se calhar tens que mudar, tens que alterar alguma coisa. E é que às vezes aí, o ego, faz tropelices, né, boicota e traz ao de cima, aspectos que, eh, pronto, que faz com que a pessoa muitas vezes se perca mesmo. E, e é isso. E é isso. E todos nós, eu lembro-me, e para terminar, que amanhã temos que levantar cedo, não é? Para terminar, já que ninguém quis falar comigo aqui em direto, e agora já também já não falam porque já estamos a minutos de terminar. Mas já sabem, fica aqui o convite se quiserem aqui fazer parte de falarmos de um tema, terei todo o gosto em ter-te por aqui. Mas, hum, quando eu tive aquele período dos 16 anos e vivi aquilo que eu chamo experiência quase morta, uma alteração de consciência, hã, em que passo pela luz, sinto a luz amorosa, e falo nisso e sinto imediatamente. E sou projetado para uma uma serra, uma montanha que tem 3 montanhas. O tempo que eu levei para perceber que aquelas 3 montanhas eram Monsaraz, ainda ontem quando ia na direção de Monsaraz estava a ver a perfeição. O castelo de Monsaraz está exatamente na montanha do meio. Aquilo faz 3, não é? E eu: "Uau!" Eu estava sempre a olhar para lá. Portanto, aquilo no meu subconsciente era um marco, né, era um portal. E nessa montanha surgem os caracteres, eu entro em cada caractere aquilo tinha um tema, era a morte, era a vida, o nosso papel aqui, a nossa missão como humanos. Eu tive acesso a uma quantidade de conhecimento, com uma rapidez, hã, que é muito parecido àquele filme que eu já vos falei, se tiverem oportunidade para ver, que é o, hã Eh, que agora também não me lembro o nome outra vez. Ela tinha droga no corpo e a droga, portanto, aquilo espalha-se pelo corpo e ela começa a atingir aquela capacidades até quase aos 100%, depois ela desmaterializa-se, né? Mas naquele processamento interno, aquilo lá no filme, é retratado a rapidez com que ela sente as coisas à distância. E eu reconheço aquilo. E aquilo é muito esquizofrénico. Ou seja, é muito aquilo que eu acredito que a maior parte das pessoas, hum, hum, que já acompanhei, agora, acompanho 2 pessoas que têm supostamente esse diagnóstico, que estão medicadas, estão com tratamento e por aí fora, mas que já espreitaram e sabem o que é este universo. E eu, ao viver esta experiência, eu acredito que espreitei isso. E sei, a facilidade com que nós aqui, quando nos envolvemos, nos novelos das emoções que não são reformuladas, não são ressignificadas, a facilidade com que nos deixamos levar por essa espiral. E talvez aquilo que eu faça hoje, o meu despertar, tenha sido, digamos, a minha bengala e o meu apoio para me convencer, para não ir para essa espiral. Imagina, porque tudo tem que ser colocado em cima da mesa, não é? Eu sou um ser humano normal. Tenho muitas coisas, maravilhosas, eh, na mesma proporção tenho a sombra, na mesma proporção tenho a luz, mas, é assim que eu acredito, né, não faz sentido ser de outra forma. Mas, aquilo que eu faço e aquilo que me empurra para a frente é sempre esta, como é que se diz? Hum, esta vontade de de permanecer na frequência, mais subtil do amor, da verdade. E isso obriga-te a práticas, né, obriga-te a disciplina. Por mais que tu estejas em paz,
no dia em que tu acreditas que sabes tudo, aí não sei o que é que vai acontecer se um dia isso acontecer, mas, mas corres o risco, não é, de bloqueares, né, de travares o processo. E às vezes esse travão, para uma pessoa que tem uma consciência elevada, pode ser igual a loucura, né? E eu estou a falar desta situação, que eu estou com conexão, estou ligado a esta pessoa e dentro daquilo que me é possível, mas isto faz-me, empurra-me mais para este tipo de trabalho, para partilhar de forma gratuita, de forma livre, este conhecimento, porque tenho a certeza absoluta que isto vai tocar em algumas pessoas e vai ajudar em algum sentido. Mas pronto. Fernanda, Joaquim, como definirias a nossa essência? Olha, a nossa essência, hum, eu acho que a essência reside ou é aquele, aquele estado de consciência, ou aquele lugar de consciência se- em que sabemos claramente que não somos, não somos isto, não somos esta limitação humana só, não somos mesmo efetivamente esta condição, o que somos na verdade é essa energia, essa expressão mais pura, mas que ao mesmo tempo reconhece a necessidade, a maturidade, a flexibilidade para manifestar essa parte humana. Portanto, eu diria que a essência é mesmo aquele, que é engraçado aquela, se eu pudesse materializar esta imagem, é mesmo aquele elo que faz em que nos perdemos, em que perdemos a noção daquilo que somos, ah, e aquilo que corresponde ao início da ideia que temos sobre nós próprios. E então a essência é muito isso, é muito essa base de segurar, assegurar as duas partes para que não haja, para que não nos possamos perder, não é? É a parte mais autêntica, mas atenção, esta parte autêntica, porque nós podemos dizer que somos autênticos, mas isso é discutível, isso pode ser aprofundado, isso pode ser discutido mesmo, porque quando nós dizemos que somos autênticos, só o facto de estarmos a dizer que somos autênticos já pressupõe aqui um posicionamento do ego muito hum, mais orgulhoso, mais convencido. Então temos de desmontar isso para irmos à verdadeira autenticidade. É a mesma coisa quando falamos de humildade. Então a nossa essência é muito o que está antes de tudo isso. É, é muito aquilo que eu chamo muito a fonte, né? Tu ouviste muito este termo, é muito por aí. Não é aquilo que nós definimos como uma característica do ego, do eu, não é tipo, a nossa essência não é muito mais, é para além disso, não é, não sei se faz sentido o que eu estou a dizer, mas pronto. Ah, faz sentido, Fernanda? Boa noite, Lourdes. A nossa essência é muito, é como se fosse a consciência apurada, ahm, disponível, flexível e bem posicionada para que a condição humana se manifeste e que a alma, e para que a alma não seja esquecida, para que a condição que, que nos trouxe aqui não seja esquecida. Autêntico tem a ver com ego, a essência tem a ver com ser? Sim, pode-se ver assim, sim, sim. Pode-se ver dessa forma, sim. Porque, hum, sim, pode-se ver dessa forma.
E o ser na sua expressão mais, mais apurada, digamos, corresponde muito, àquilo que está alinhado com a essência também. Portanto, é isso, meus amores. Prontos, então quero-vos, lembrar que estou sempre por aqui. Se tiverem alguma questão, façam o favor de me o fazer chegar. Se quiserem participar ou fazer parte de um Guita Flow, é só, é só dizerem. Para a semana ainda tenho, acho que tenho um dia, uma disponibilidade. Ahm, e que mais? Lembro que amanhã vamos ter o Guita Flow às 19, portanto às 7 da tarde. Vou estar à conversa com a minha querida amiga Vera Faria Leal, que, que tive o privilégio. Eu digo isto porquê? Porque, falando agora, amanhã irei falar nisto se calhar outra vez, mas pronto. Eu lia livros dela quando era miúdo, ou quando assim comecei a ler, descobri a leitura dela, portanto, os livros dela, e identifiquei muito com as palavras, com a forma como ela escrevia, e, e pronto, pronto, e depois o tempo passou e eu cresci, fui à minha vida, não sei quanto. E há um dia em que estamos os dois, em que ela partilha comigo um, que, te, que tinha um sonho, portanto, tinha um sonho de conhecer alguém, não vou entrar aqui em detalhes para não perder a magia, e que de repente estava sentado em frente a essa pessoa. E eu, what? E está a acontecer exatamente o mesmo, porque eu lia-te e eu gostava de aquela coisa de conhecer o autor, de ter uma conversa banal com a pessoa. Uau, está-se a concretizar. E isto é maravilhoso, portanto, é real. A lei da atração funciona mesmo quando vibramos certo. Ahm, amanhã direto às 7, Fernanda, com Vera Faria Leal. Vamos falar do feminino, meninas, fiquem atentas. Vamos falar do feminino. E pronto. E é isso. Beijinhos e abraços. Espero que tenha sido proveitoso este Gita Flow. Foi muito natural, foi muito fluido. Deixa-me só ver se tem aqui. Eu termino com esta. Aqui no fragmento 23. Uh, Lembre-se que se continuar a fazer o que sempre fez, obterá o que sempre obteve. Um, Portanto, é mudar as atitudes, mudar as ações, mudar pensamentos e vamos mudar naturalmente o resultado. Tudo começa por aí. Mas se quiserem algo mais exaustivo, mais profundo, é só falarem com o Guita, e desde programas personalizados, desde mentorias personalizadas nesse sentido, nós podemos fazer uma caminhada juntos, com certeza. Lembro que está a decorrer hum, hum, não, mas amanhã vamos falar mais sobre o feminino. Haverá um momento em que se calhar vamos falar sobre o masculino, mas amanhã é sobre o feminino. A importância do feminino, do consciente feminino na, na evolução social. E, e é isso, vai ser bom. Está a ser muito bom o Guita Flow. Portanto, lembre-se que está a decorrer as inscrições, os bilhetes do Guita Fest já estão disponíveis por um valor simbólico, portanto, há lugares que estão a ser preenchidos. Quando esse número for atingido, esse valor passa, esqueçam, não vai, é um valor diferente, completamente diferente. Portanto, aproveitem enquanto é tempo. Lembrem-se disso. Um grande beijinho, um grande abraço. André, um beijinho. Chiquinho, 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 chiquinho. Chiquinho, amém. Om Shanti. Nhoca, nhoca. Eu sou contigo. Tu és comigo. Até já.